Sabe aquela sensação de liberdade que a reforma promete? Aqueles dias ensolarados, sem relógio, sem horários apertados, apenas o tempo para si, para os seus hobbies, para desfrutar da vida. É um sonho, não é? Um sonho que muitos de nós acalentamos durante anos de trabalho árduo. Mas para muitos, essa liberdade tão ansiada é rapidamente trocada por uma nova forma de dependência, por preocupações que antes não existiam e por uma inexplicável perda de paz e de independência, justamente na fase da vida em que mais deveríamos desfrutar delas. É uma realidade dolorosa e acontece mais frequentemente do que imaginamos. Muitos de nós, impulsionados pelo amor incondicional aos nossos filhos, acabamos por cometer erros, sem nos apercebermos, que podem comprometer drasticamente a nossa qualidade de vida na reforma. Erros que, no fundo, nos retiram a tranquilidade e a autonomia que tanto valorizamos. Mas não tem de ser assim. Existe um segredo para manter a sua serenidade e a sua independência, mesmo quando o coração de pai ou mãe nos puxa para ajudar. E esse segredo passa por proteger certas coisas que são suas, e só suas. Neste vídeo, vamos mergulhar em 7 aspectos cruciais da sua vida, que depois de se reformar, nunca deve entregar de forma irrefletida aos seus filhos, se o seu desejo é preservar a sua paz e a sua independência. São lições valiosas, muitas delas aprendidas com a experiência de vida de tantos, e que podem ser a chave para desfrutar plenamente da sua reforma, sem arrependimentos. Fique conosco até ao fim, porque o último ponto pode ser o mais surpreendente e o mais importante para a sua felicidade. Vamos começar pelo primeiro aspecto, algo fundamental para a sua segurança e a sua tranquilidade: as suas poupanças e o seu patrimônio financeiro. É natural que queiramos ajudar os nossos filhos. Vemos as dificuldades que enfrentam, os desafios de comprar uma casa, de educar os netos, e o nosso primeiro instinto é estender a mão, oferecer o que temos para aliviar as suas cargas. E muitas vezes, essa ajuda traduz-se em grandes somas de dinheiro, doações ou até mesmo em ser fiador de empréstimos. Mas aqui está o ponto crucial: a sua reforma, o seu futuro, depende dessas poupanças que acumulou ao longo de uma vida. Imagine-se a ter de lidar com despesas inesperadas de saúde, com a necessidade de fazer adaptações na sua casa, ou simplesmente com o desejo de desfrutar de uma viagem, e não ter os meios para o fazer porque as suas poupanças foram esgotadas. Não se trata de ser egoísta, mas sim de ser responsável pela sua própria segurança e bem-estar. Pense nisto. Os seus filhos têm uma vida inteira pela frente para construir o seu próprio caminho financeiro. Você, na reforma, tem recursos finitos. É essencial que mantenha um fundo de emergência robusto e que reserve uma parte substancial do seu capital para as suas próprias necessidades futuras. Pode ajudar, claro, mas com limites muito claros. Por exemplo, em vez de dar uma grande quantia de uma só vez, considere ajudas pontuais para situações específicas e bem definidas, sem comprometer a sua reserva de segurança. Conversar abertamente com os seus filhos sobre a sua situação financeira e os seus limites é crucial. Explique que o seu maior presente para eles é a sua independência e a sua capacidade de se cuidar, para não se tornar uma carga para eles no futuro. Lembre-se, a sua dignidade e a sua liberdade financeira são a base para uma reforma tranquila. Continuando, o segundo aspecto que nunca deve entregar de ânimo leve é a sua casa e o seu espaço pessoal. A casa é mais do que tijolos e cimento. É o seu santuário, o seu refúgio, o lugar onde construiu memórias e onde tem a sua independência. É tentador, e até comum, em Portugal, pensar em passar a casa para o nome dos filhos ou aceitar viver na casa de um deles. A ideia de ter a família por perto, de ajudar os filhos, de ter os netos a correr pela casa, parece um idílio. No entanto, ao transferir a propriedade da sua casa ou a mudar-se para a casa dos filhos, sem um planeamento cuidadoso e sem limites bem definidos, pode estar a abrir mão de uma parte essencial da sua autonomia. A sua casa é o seu porto seguro. Se a doar sem garantir um usufruto vitalício ou um acordo muito claro, pode ver-se numa situação vulnerável. Já ouvimos histórias de pais que, depois de doarem a casa aos filhos, se veem sem voz ativa nas decisões sobre o próprio lar, ou até mesmo sem o controlo sobre o seu próprio espaço. E mesmo que decida ir viver com um filho,
É fundamental estabelecer regras e limites claros desde o início. O seu quarto, a sua sala, a sua rotina, o seu tempo livre devem ser respeitados. A sua independência reside também em ter um espaço onde pode ser quem é, sem constante supervisão ou invasão. É importante ter a liberdade de comer o que lhe apetece, de receber quem quer, de ter os seus horários e as suas rotinas sem ter de justificar-se. Preserve o seu espaço, seja ele a sua própria casa ou um canto bem definido na casa dos seus filhos. A paz reside na clareza e no respeito pelos limites de cada um. E agora, passemos ao terceiro ponto que deve proteger a todo custo: o seu poder de decisão e a sua autonomia. Com o passar dos anos e com a nossa idade a avançar, os nossos filhos, com a melhor das intenções, podem começar a assumir um papel mais protetor e, por vezes, controlador. Começam a achar que sabem o que é melhor para nós, que devem decidir sobre a nossa saúde, sobre o que fazemos com o nosso tempo e até sobre com quem nos relacionamos. É um instinto de cuidado, sim, mas pode rapidamente transformar-se numa usurpação da sua liberdade e da sua capacidade de escolha. Você não deixou de ser um adulto capaz de tomar as suas próprias decisões só porque se reformou. A sua autonomia é um tesouro. Você tem o direito de escolher o seu médico, de decidir onde quer passar as suas férias, de gerir o seu dinheiro da forma que bem entender e de determinar o seu próprio estilo de vida. Não permita que os seus filhos tomem essas rédeas por si, a menos que haja uma real incapacidade demonstrada. Mantenha-se informado, procure opiniões, mas a decisão final deve ser sempre sua. É importante comunicar abertamente com os seus filhos, explicando que aprecia a preocupação deles, mas que a sua capacidade de escolha é vital para a sua dignidade e para a sua felicidade. Por exemplo, se eles sugerem uma dieta ou uma atividade que não lhe agrada, diga-lhes com gentileza que vai considerar, mas que a escolha final será sua. Respeite as suas próprias vontades e necessidades. A sua vida é sua, e a responsabilidade de vivê-la plenamente, com as suas próprias escolhas, é um dos maiores pilares da sua independência. Agora que falamos sobre a sua segurança financeira, o seu espaço e a sua autonomia nas decisões, vamos para algo que toca o seu bem-estar diário e a sua própria identidade na reforma. O quarto aspecto, que nunca deve ceder completamente, é o seu tempo e o seu espaço pessoal, especialmente para os seus hobbies e os seus próprios interesses. Depois de uma vida dedicada ao trabalho e à família, a reforma deveria ser a sua oportunidade de finalmente ter tempo para si, para fazer todas aquelas coisas que sempre adiou: aprender uma nova língua, pintar, cuidar do jardim, viajar, reunir-se com amigos, ou simplesmente desfrutar de um bom livro. No entanto, é muito comum que os nossos filhos, e até os netos, passem a ver-nos como um recurso sempre disponível. Pedem para tomar conta dos netos a tempo inteiro, para fazer recados, para ajudar nas tarefas domésticas deles, ou para estar presente em todas as suas necessidades. É maravilhoso poder ajudar e estar presente na vida da sua família, mas é fundamental estabelecer limites. O seu tempo é valioso e finito. Se não o proteger, irá ver-se esgotado, sem energia e sem tempo para as suas próprias paixões. Digamos que adora jardinagem, mas passa os dias a cuidar dos netos ou a resolver problemas para os seus filhos. Aos poucos, a alegria da jardinagem desvanece-se e, com ela, uma parte da sua própria identidade. Não se sinta culpado por dizer não de vez em quando, ou por estabelecer horários e dias específicos para a ajuda à família. Explique que, tal como eles têm as suas responsabilidades, você também tem os seus compromissos e os seus próprios momentos de lazer e descanso. Seja firme, mas carinhoso. Lembre-se que um avô ou avó feliz e realizado é um benefício para toda a família e, para isso, precisa de tempo para se recarregar
e para nutrir os seus próprios interesses. O seu tempo não é uma fonte inesgotável à disposição de todos. É o seu tempo de ouro e deve ser gerido com sabedoria. Prosseguindo para o quinto ponto, talvez um dos mais delicados, é a sua paz de espírito e o seu bem-estar emocional, especialmente ao absorver excessivamente os problemas e as preocupações dos seus filhos. O amor de um pai ou mãe é um amor que dói quando os filhos sofrem. Queremos protegê-los, resolver os seus problemas, aliviar as suas dores. E na reforma, com mais tempo livre, podemos ficar mais expostos às suas dificuldades, sejam elas financeiras, profissionais ou emocionais. Mas há uma diferença crucial entre oferecer apoio e carregar o fardo dos seus problemas nos seus próprios ombros, a ponto de prejudicar a sua própria saúde mental e física. Já vimos casos de pais que perdem o sono, ficam ansiosos ou até adoecem por estarem constantemente preocupados com as dívidas dos filhos, com as suas crises conjugais ou com os seus desafios de carreira. Não se trata de virar as costas aos seus filhos, mas sim de entender que eles são adultos e precisam de aprender a resolver os seus próprios problemas. O seu papel é de suporte, de conselho, de um ombro amigo, mas não de salvador em tempo integral. Se a preocupação pelos problemas deles começa a roubar-lhe a sua paz, a impedir que durma bem ou a afetar o seu humor, é hora de estabelecer um limite. Pode dizer: meu querido filho, eu estou aqui para te ouvir e dar um conselho, mas esta é uma decisão que tens de tomar tu. Ou amo-te muito, mas estas preocupações estão a afetar a minha saúde. Tenho de confiar na tua capacidade de resolveres isto. Ao permitir que os seus filhos enfrentem as suas próprias dificuldades, está a ajudá-los a crescer e a tornarem-se mais resilientes, e ao produzir a sua própria paz de espírito, está a garantir que pode continuar a ser um pilar de apoio para a sua família, sem se consumir no processo. A sua serenidade interior é um ativo precioso que deve ser protegido. O aspecto, e este é de extrema importância para a sua qualidade de vida, as suas escolhas de saúde. Quando envelhecemos, é natural que os nossos filhos se preocupem com a nossa saúde, e isso é um sinal de amor. No entanto, essa preocupação pode, por vezes, levar a uma interferência excessiva nas suas decisões médicas, na sua alimentação ou até nos seus hábitos de vida. Podem insistir que siga uma dieta específica, que tome certos suplementos ou que faça determinados tratamentos, mesmo que não se sinta confortável com eles ou que não sejam a sua primeira escolha. É crucial que mantenha o controlo sobre o seu próprio corpo e sobre as suas escolhas de saúde, com base nas suas próprias investigações, no conselho de profissionais de saúde em quem confia e nas suas próprias sensações. A sua saúde é um assunto pessoal. É importante ouvir os seus filhos e considerar as suas sugestões, mas a decisão final sobre o seu tratamento, a sua dieta ou o seu estilo de vida deve ser sua. Por exemplo, se um filho insiste para que coma algo que não lhe agrada ou que lhe faz mal, tem o direito de recusar gentilmente e explicar os seus motivos. Se sugerem um tratamento médico que lhe causa receios, procure uma segunda opinião e tome a sua própria decisão informada. Não se sinta pressionado a ceder à vontade dos seus filhos se isso comprometer o seu bem-estar ou a sua convicção. A sua capacidade de fazer escolhas informadas sobre a sua saúde é fundamental para a sua dignidade e para a sua autonomia. Lembre-se, o seu corpo é seu e a responsabilidade primária pela sua saúde é sua. Mantenha-se ativo, procure informação, converse com os seus médicos e tome as decisões que considerar melhores para si. A sua saúde é a sua maior riqueza e mantê-la sob o seu próprio controlo é um ato de autovalorização. Chegamos ao último, e talvez o mais profundo, dos 7 aspectos que nunca deve entregar aos seus filhos. O seu sentido de propósito e a sua própria identidade. Depois de uma vida a trabalhar, a criar filhos e a cuidar da família,
Muitas pessoas reformadas podem sentir um vazio, como se tivessem perdido seu papel principal. E por vezes a tentação é preencher esse vazio tornando os filhos e netos o único foco da sua existência. Ajudar os filhos torna-se a sua única ocupação, a sua única fonte de validação e de sentido. Mas ao fazer isso, corre o risco de perder a sua própria identidade, os seus próprios sonhos e o seu próprio caminho. Pois é muito mais do que apenas pai ou mãe, avô ou avó. A sua vida não termina quando os seus filhos se tornam independentes ou quando se reforma. É uma nova fase, com novas oportunidades para redescobrir-se. Não permita que a sua identidade seja definida exclusivamente pelas necessidades ou pelos sucessos dos seus filhos. Procure novas paixões, retome velhos hobbies, aprenda algo novo, faça voluntariado, dedique-se a causas que o inspiram. O seu sentido de propósito pode vir de muitas fontes diferentes e não precisa de depender unicamente da sua família. Por exemplo, se sempre quis escrever um livro, agora é a altura. Se sonhava em viajar, comece a planear. Se gostava de aprender a tocar um instrumento, inscreva-se numa aula. Manter a sua própria identidade, os seus próprios interesses e a sua própria vida ativa é essencial para a sua felicidade e para a sua vitalidade. Quando se sente realizado, quando tem os seus próprios projetos e a sua própria vida rica, você irradia uma energia positiva que também beneficia a sua família. É importante que os seus filhos vejam que você tem a sua própria vida e que é uma pessoa plena, para além do papel parental. A sua identidade é um presente único, não a entregue. Chegamos ao fim da nossa lista. Mas antes de terminar, quero reafirmar a importância de tudo o que conversamos. Proteger as suas poupanças, o seu lar, a sua autonomia nas decisões, o seu tempo pessoal e os seus hobbies, a sua paz de espírito, as suas escolhas de saúde e, acima de tudo, o seu sentido de propósito e a sua identidade não é um ato de egoísmo. Pelo contrário, é um ato de sabedoria, de autovalorização e, a longo prazo, um presente para os seus próprios filhos. Ao manter a sua independência e a sua paz, você garante que não se torna uma carga para eles, nem emocional, nem financeira. Pelo contrário, continua a ser uma fonte de inspiração, um porto seguro, alguém que pode oferecer apoio e conselho, mas que também vive a sua própria vida com plenitude e alegria. Lembre-se, estabelecer limites não é afastar, é definir o respeito mútuo, é amar de uma forma que fortalece a todos, incluindo a si mesmo. É permitir que os seus filhos cresçam e assumam as suas próprias responsabilidades, enquanto você desfruta da fase dourada da sua vida com a dignidade e a liberdade que merece. Não se sinta culpado por cuidar de si. A sua felicidade na reforma é um direito e uma conquista que deve ser celebrada e protegida com todo o carinho. Pequenas mudanças de atitude e a coragem de dizer não quando necessário podem fazer toda a diferença na sua qualidade de vida. Queremos muito saber a sua opinião. Alguma destas situações ressoa consigo? Já se viu numa situação em que sentiu que estava a perder a sua independência? Que outros conselhos daria para manter a paz e a independência na reforma? Deixe o seu comentário abaixo. Adoramos ler as vossas experiências e aprender convosco. E se este vídeo foi útil para si, se o fez pensar, se lhe deu uma nova perspectiva, por favor, deixe o seu like e subscreva o canal para não perder mais dicas valiosas como estas, pensadas especialmente para si e para a sua vida na reforma. A sua participação é muito importante para nós. Obrigado por nos acompanhar até ao fim. Lembre-se, a reforma é uma oportunidade para desfrutar da vida de uma forma diferente, mais calma e mais focada em si. Cuide-se, valorize-se e viva com a liberdade e a paz que merece. Viver a sua melhor vida em qualquer idade é um direito seu e uma jornada incrível.